Eu quero dizer da minha alegria de ver algumas de suas irmãs aí, porque nós estivemos em Teixeira Soares e foi muito bom estar lá. Na verdade, me senti muito feliz em ver as raízes nossas e me sinto feliz por estar aqui. Muito obrigada. E eu quero dizer para vocês que também me senti muito bem com a fala do meu irmão a semana passada, porque ele focou a parte espiritual. Nós somos formados de parte física, parte mental, parte espiritual e parte social. Mas a mais importante de todas estas é a parte espiritual, porque na hora dos embates e das lutas, é essa parte que nos ajuda a suportar as dificuldades. E como é importante neste grupo, termos um grupo de oração, um grupo que se preocupa em orar uns pelos outros. E é interessante que quando a parte física começa com o tempo, a degenerar-se em função do pecado, mais nós devemos nos apegar a Deus, porque estamos muito mais perto de chegar ao lar. Na verdade, Deus atua através de instrumentos que Ele nos oferece, que Ele deixa à disposição de todos nós. Esses elementos, um deles é a oração, o testemunho, a oração, o aumento da fé através do estudo da sua palavra, mas o instrumento da oração, se bem usado, se bastante usado, o tempo todo usado, só nos trará bem e bênçãos. Mas sempre deve ser feito no nome de Jesus. A Bíblia fala que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E tudo que vocês pedirem com fé em meu nome, crendo, vocês receberão. Então, nestas promessas que estão na palavra de Deus, nós podemos usar esse instrumento maravilhoso que é a oração. No entanto, lá no começo da Bíblia, nós encontramos o pai da fé, Abraão. E eu penso que ali nós vamos encontrar a conversa dele com Deus. Deus disse para ele a primeira coisa, só duas palavrinhas: "Se tu uma bênção". Então, quando Deus nos chama e nos proporciona a alegria de conhecer o Evangelho, nós devemos decidir ser uma bênção. Enquanto vivermos, ser tu uma bênção. E que interessante foi que nesta conversa com Deus, certo dia, ao receber a presença do Senhor, a receber a presença do anjo que iria destruir Sodoma e Gomorra, ele começou já a sua prece de intercessão pelos familiares. Ele se preocupou com Ló, que foi criado em sua casa. Ele se preocupou com o outro. E também nos é dado essa possibilidade. Agora, no grupo da Zina, por exemplo, nós podemos orar uns pelos outros. Podemos sair do nosso mundo e orar pelos outros e sentir a resposta de Deus. Como é interessante que nós possamos fazer isso todos os dias, a todo momento. E nós mesmos, quando estivermos muito aflitos, podemos recorrer à oração o tempo todo, ou talvez até pedir ou clamar a Deus de forma incessante, num dado momento, e já logo receber a resposta. Mas nem sempre é assim, às vezes demora um pouquinho. Nós precisamos desenvolver paciência para esperar a resposta que o Senhor quer nos dar. Nós nunca sabemos orar de forma correta, mas é o Espírito Santo que interpreta as nossas orações lá em cima. Mas nenhuma oração deixa de ser atendida. Pode demorar um pouco, pode ser respondida de uma outra forma. A forma de Deus responder a oração é sempre correta, porque Ele sabe tudo. Nós nunca vamos compreender os mistérios que envolvem a palavra de Deus, a nossa salvação, a encarnação de Cristo, a ação do Espírito Santo em nós, mas nem por isso devemos deixar de confiar em Deus e implorar a sua presença.
A necessidade maior que nós temos, quando usamos a oração, é pedir pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus conosco, ele está aqui na nossa mente. E o Espírito Santo tem uma tarefa que já está acrescentada ao seu nome, que é ser consolador. É o primeiro atributo dado ao Espírito Santo. Ele tem como primazia consolar, confortar. Mas uns 4 ou 5 anos atrás, aqui no bairro onde eu moro, Santa Felicidade, em Curitiba, eh, nós tínhamos aqui pertinho de casa, nós temos perto de casa uma igreja adventista. Aqui do nosso quarto, nós enxergamos o telhado. E quando estava aqui o pastor Michel, ele é sobrinho do meu esposo, então eu fiquei mais conhecida ali na igreja e de quando em vez eu estava lá ajudando os irmãos e conversando com eles. Mas veio a pandemia e eu me ausentei. E por 2 vezes eles tentaram me levar para fazer algumas palestras, mas eu estava com Covid e não foi possível atendê-los. Mas aconteceu algo muito inusitado, uma certa ocasião. As senhoras do Ministério da Mulher desejaram fazer um trabalho missionário. Elas oram muito, elas têm os seus encontros, e elas queriam convidar as senhoras aqui do bairro, muitas senhoras, elas convidaram 250 senhoras para um chá num domingo à tarde. E nesse domingo à tarde, nós tínhamos aqui em casa um almoço, porque tínhamos 2 aniversariantes. Eu disse a elas, eu não, elas pediram tanto para que eu fosse a oradora naquela tarde, e eu queria. Mas estava impossibilitada, porque eu achei que às 4 da tarde eu não estaria liberada ainda. Então, procurei 2 nomes, amigas minhas, que pudessem alguém vir a falar para esta senhora. E uma delas aceitou o convite. Mas aconteceu algo assim diferente. Essa senhora se perdeu, porque ela morava do outro lado da cidade, e ela não conseguiu chegar a tempo. Então ela disse: eu não vou conseguir chegar às 4, eu estou perdida, eu não sei como chegar. Então elas me ligaram e eu disse: olha, 10 minutinhos eu estou aí, pode começar o programa que eu vou chegar. No caminho, eu comecei a pensar: o que é que eu vou falar assim, tão rápido, tão depressa? Mas eu pensei assim: eu vou apresentar a elas, eu vou apresentar Jesus para elas. E rapidamente abri minha Bíblia, que está bem marcadinho. Eu tenho 2 Bíblias, uma que eu levo à igreja, que também está bem marcadinha, mas uma que eu gosto muito. Eu peguei aquela, porque ela já tem algumas referências em cada verso que eu gosto, já tem algumas dicas. E então eu escolhi São Mateus 11, 28 a 30. Vou apresentar Jesus para ela. Falei do poder da oração, tudo mais, mas eu vou apresentar é Jesus. E aqui diz assim, no 28, 11, 28 de São Mateus. São Mateus escreveu a respeito de Jesus. E ele diz assim: vinde a mim. Interessante, Jesus convidando para ir a ele. Mas ele não está convidando todo mundo. Ele não está convidando alguém que está numa festa de casamento. Ele não está convidando alguém que está assim, num passeio no zoológico. Não, ele está convidando, ele coloca pelo menos 2 características das pessoas que ele está convidando. Quem está cansado e sobrecarregado. Ora, hoje em dia, quem não está cansado? Quem não está sobrecarregado? Sobrecarregado é uma sobrecarga, é além da conta. Nós vivemos num mundo, atualmente, que tudo é um estresse tremendo. E nós, muitas vezes, recebemos um pacote do qual não pedimos e que nos provoca estresse. E muitas vezes, nesse estresse, vem um outro maior, uma perda grande, uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, uma doença. E o que fazer? Então Jesus disse: vinde, é bem vocês que eu quero. Venham.
Como é que eu vou a Jesus? A Bíblia fala através da Bíblia e através da oração. Examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas falam de mim. Então, eu vou encontrar Jesus. E às vezes, quando nós vamos a Jesus, levando o nosso fardo, ele propõe uma troca também. Interessante essa troca. Eu imagino o jugo, eu imagino aquele carro de bois de antigamente, em que para arar a terra, o boi, 2 bois eram colocados um ao lado do outro, quase sempre 2, para levar aquele jugo, sulcando a terra para que a semente fosse colocada. Eu imagino isso. Imagina eu ter Jesus do meu lado, para ajudar a levar meu fardo, para carregar as minhas dores. E é interessante que muitas vezes nós queremos nos tornar vítimas dos problemas e das dores e começamos a nos culpar, a nos vitimizar. Não é legal. Isso não é bom. Porque o nosso cérebro funciona assim: bate e volta, bate e volta. As mensagens que você dá, a carga que você dá a ele, volta para você. Porque é a maneira que ele faz para trabalhar. Ele recebe e ele devolve. Então, sabendo disso, Jesus disse: vamos fazer a troca, porque você não tem condição de levar este fardo sozinho. E Jesus está dizendo: venham a mim. E nós temos como ir a Jesus. Graças a Deus, nós temos a Sua palavra, nós temos a oração como instrumento de fé para ir a Ele e fazer a troca. Não deixar ser esmagados pelos problemas. E não é uma coisa fácil, mas é um exercício espiritual que devamos aprender. Porque o Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega. Ah, não é fácil? Porque nós achamos que nós conseguimos. Algumas coisas até podemos fazer. Ler a Bíblia, orar, dar testemunho. Isso aumenta a nossa fé. Mas resolver alguns problemas, ou quase todos, ou todos, é só Jesus mesmo. Alguns problemas nós não temos condições sequer de carregá-los. E quando nós estamos assim vitimizando, achando que nós somos vítima, coitadinho, não. Tire logo essa palavra coitadinho. Tire fora. Não deixe que o seu cérebro marque isto e devolva para você que você é vítima. Não, nós estamos marcados nas mãos de Jesus, bem no meio das palmas das mãos. Nosso nome está lá. Esse é o amor que ele tem por nós. Portanto, vamos a ele e levar essas dores, essas. Quando você estiver assim nesse estado de vitimização, eu convido você a fazer um teste. Para mim dá certo, eu não sei para vocês, vocês podem até inventar uma maneira melhor. Mas eu pego a Bíblia e abro em Isaías 53. É o meu anti-vitimização. Então, eu abro, fecho a porta, tranco lá para ninguém me incomodar e leio calmamente. Isaías 53. Vai embora qualquer sentido de rejeição, de que você é coitadinho, vai embora. Porque não tem alguém que nos amou tanto e que deu sua própria vida. Outra coisa que você precisa cuidar, e eu também, são em deixar enterrados os esqueletos. Os esqueletos são aquelas coisas do passado que nos machucaram, que nos mandaram embora do trabalho de forma injusta, que tiraram um pedaço do seu salário, enfim, coisas que aconteceram, ou uma morte na família, e que você não conseguiu resolver, e você sozinho você não resolve, se não for a Jesus. E lá atrás, esses esqueletos, eles levantam e vêm aqui para o presente incomodar você. Esses esqueletos precisam ser enterrados. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda de alguém para nos ajudar a fazê-los ficarem enterrados. Porque eles perturbam o nosso presente e eles ressurgem com força e vêm aqui. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda.
até de fora de nós, de alguém experiente para nos ajudar a enterrá-los. Enterrá-los para sempre. Mas a tendência é voltar. Esses esqueletos, o Senhor quer que leve a Ele, para que Ele possa aliviar esse fardo. O remorso de uma coisa feita lá atrás, e você não resolveu. Minha nossa, quanta coisa nós temos que levar a Jesus, não é verdade? Quanta coisa que nos incomoda, que nos maltrata. Quantos esqueletos que estão lá, vindo toda horinha nos incomodar. E nós precisamos da ajuda de Jesus. É por isso que eu digo que a parte espiritual é a parte mais importante para ser realimentada todos os dias. Mas o verso continua dizendo assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. O que a mansidão pode nos ensinar nesta hora? É a espera. Você ora e espera a resposta. Jesus é manso. Ele tem tempo para realizar os nossos pedidos. E o tempo dele muitas vezes não é o nosso, porque ele sempre deixará acontecer no momento certo. E tem mais. Ele vai dirigir você, se você entregar os fardos. Vai ficar leve, vai ficar mais suave, e você, se você entregar, ele vai fazer o melhor, porque ele sempre fará tudo pela nossa salvação. Nada diferente disso. E ele disse também que ele é humilde. Incrível. Jesus nos aceita, assim como estamos. Por isso que não dá para ficar se vitimizando o tempo todo. Vá, porque Jesus é humilde, ele aceita você. Ele conhece as nossas limitações, porque ele é humilde. Ele conhece. Ele não rejeita ninguém. Ele é serviçal. Ele veio para servir. Ele veio para ajudar. E é através dele que nós temos acesso ao Pai Celestial. É ele que nos dá força para vencer as lutas e as dificuldades do dia a dia. Todas essas lutas que nós temos, esses esqueletos que não estão bem enterrados, o Senhor dá força para nós suportarmos, perdoarmos se necessário e prosseguir. Vamos a Ele. Vamos a Ele, que com Ele nós resolveremos todos os problemas e as dificuldades. Jesus é demais. Mas eu quero terminar essa conversinha com vocês da seguinte maneira. Eu tenho um rapaz que se tornou amigo aqui da família e ele vinha muito aqui em nossa casa até pouco tempo, e ele é muito amigo de uma neta nossa. E ele é oncologista aqui no em Santa Catarina. E um dia, tomando um lanche aqui em casa, nós estávamos arrumando a mesa e ele conversando comigo, é uma pessoa assim maravilhosa. Ele só faz cirurgias nos piores casos de câncer. E ele tem visto o poder de Deus e o poder da oração. Mas um dia ele me contou a seguinte história. Ele disse: olha, aconteceu comigo, há uns 15 dias atrás, algo totalmente surpreendente e diferente de tudo que eu já vi. Ele viu entrar no portão do consultório, porque quando mandam para ele, ele já sabe que é uma situação muito, muito difícil. E era uma senhora trazendo um menino adolescente de uns 14 anos pela mão. E a mãe, então, entregou os envelopes na mão dele para ele examinar da situação do menino e o que ele poderia fazer. Quando ele olhou, ele viu que ele não tinha nada a fazer. Sabe o que é nada? Nada é nada. Então,
Ele pensou: "E agora?". Ele pegou o menino, foi lá dentro, e ele mesmo tirou uma radiografia, uma tomografia, enquanto pensava o que é que ele podia fazer. Então ele disse: "Só a oração e Deus. Eu não tenho condições, Senhor, mas o Senhor pode". Ele voltou, viu a tomografia que ele fez, as radiografias, o raio-x, não sei o que foi que ele fez lá, e viu que a situação era gravíssima. Olhou para a mãe e disse: "Mãe, mãezinha, você crê em Deus?". "Creio". "A senhora sabe orar?". "Sim". "Então eu vou dar 2 semanas para a senhora orar por seu filho e colocar em todos os seus amigos e familiares para orar por ele. E eu vou orar também. Daqui 15 dias a senhora volta". E ele fez isso. Passados 15 dias, a senhora volta com o menino. Então, ele pega e ele mesmo vai fazer lá o raio-x, ele mesmo vai lidar com as máquinas, para ver o que podia fazer. E quando ele levou o menino, não tinha mais nada. Sabe o que é mais nada? É mais nada. Ele voltou e disse: "Mãe", passou umas vitaminas, disse: "Glória ao Senhor". Eu disse: "Que coisa maravilhosa o que você está me contando". Poder de Deus atuando agora na vida de um menino, isso uns 2 anos atrás. Poder da oração. Os anjos levam como aroma suave e o Espírito Santo interpreta. Creia, nós precisamos orar mais e lembrar de orar uns pelos outros. Que Deus bendiga todos vocês, que nas suas lutas e dificuldades você não está só. Todos nós estamos num vale escuro, mas logo vai raiar uma luz permanente, uma luz eterna, que para sempre vai brilhar em nosso coração e para sempre viveremos, porque Jesus nos comprou por seu sangue e agora nós podemos ter o verdadeiro Cordeiro Pascal, que marcou a sua mão, o nosso nome, para todo sempre. Que Deus bendiga a todos. E eu continuo orando por todos vocês, por seus pedidos, e todos os dias eu quero que vocês também orem por mim e por minha família. E em nome de Jesus, nós vamos obter a vitória, porque já foi alcançada pelo seu sacrifício no Calvário. Amém. Amém. Amém, 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 querida amém. dona Ofélia, professora Ofélia, obrigada por essa mensagem Amém. inspiradora, Muito lindo. linda, não é? Que E, bênção. sim, professora Ofélia, poderia nos abençoar agora com uma oração final, Posso, por favor? posso. Deus bendito, nosso Pai amado. Por Jesus nosso Senhor, que deu sua vida no Calvário por nós, a nossa eterna gratidão. Não só pelo grande sacrifício, incomparável sacrifício, mas porque Jesus ouve as nossas orações, as nossas preces. E nós pedimos a unção do Espírito Santo para nos ajudar, a confortar-nos, a consolar-nos e permanecermos firmes e fiéis até o fim. Senhor Jesus, colocamos cada um dessas queridas pessoas que nos ouvem, que nos ouviram, sob teus cuidados e sob o teu amor. Na tua misericórdia, olhe para cada pedido escrito, falado, pronunciado ou escondido no coração de alguém. Há tantas doenças, há tantos problemas, mas o Senhor quer que nós cheguemos ao Senhor e nós estamos fazendo isto. Alivia o nosso fardo, o fardo de cada um.
Dá a leveza da presença do Espírito Santo conosco. Os anjos guardem o nosso lar, os nossos filhos, os nossos meninos e meninas. Tem misericórdia deles, Senhor. Envia a tua luz preciosa e nos dê mais ânimo e disposição para estudar a tua palavra, para orar mais. Entregamos-nos em suas mãos preciosas, em nome do Senhor Jesus. Amém.